Esse texto, ele é realmente prova daquilo que Jesus estava passando. Jesus, ele é a cabeça. E quando ele só vai ao céu, é que é formada quem? O corpo de Cristo. O corpo de Cristo é a igreja. A igreja não são paredes, a igreja são pessoas. Então hoje a gente vai falar sobre exatamente isso. O que é igreja? Tá? Por quê? Porque quando eu entendo o meu processo de salvação, eu entendo que daqui para frente a responsabilidade de ser Jesus na terra, de ser o corpo de Cristo na terra, é minha, tá? Então, uma das coisas que a gente vai falar aqui, mas que eu queria deixar já como base, é o seguinte: Jesus não veio me salvar. Jesus não veio me salvar. Jesus veio nos salvar. Se você for olhar, cara, todas as partes bíblicas, desde Gênesis a Apocalipse, ele não fala no singular, ele fala no plural. A única coisa que ele fala no singular é que a salvação é responsabilidade de cada um, só. Agora, quando Jesus veio salvar, ele veio salvar a humanidade. Quando Deus amou o mundo de tal maneira, ele enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não perecesse, mas tivesse a vida eterna. Então é um plano divino para isso, tá? Só que aí é o seguinte: quando Jesus ele vai aos céus, ele fala assim: ó, ide por todo mundo e fazei discípulos, entendeu? Batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aí ensinando-os da palavra. Então tem todo um processo que é responsabilidade agora minha. É aquele negócio assim: Jesus estava brincando de batata quente, tocou em você, colocou a batata quente na sua mão, e agora a responsabilidade é sua. Essa batata nunca vai sair de você. Mas o que vai daqui para frente trabalhar no seu coração? É quando você passa essa batata para um monte de gente. Entendeu? Então vamos lá. O que é igreja, galera? Está lá em Efésios capítulo 1, versículo 22, que diz assim: e sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas constituiu como cabeça da igreja. Aqui o Paulo está falando aos Efésios que Cristo é o cabeça da igreja. Cabeça da igreja. Entendeu? E nós, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Então, nós somos esse todo de Cristo, entendeu? Deixa eu só abrir minha agenda aqui, que eu acabei me atrapalhando só nisso. Existe um congresso do Zescope que ele diz assim: não sou eu, né? Somos nós. Este é o nós que precisa ser vivido. Tá? Então, para a gente poder trabalhar, hoje vai ser um pouquinho mais lento. Então, quem trouxe caderno vai ser muito bom, porque a gente vai fazer algumas perguntas e a gente vai obter algumas respostas. Beleza, galera? A palavra igreja, ela tem duas traduções, tá? Ela é traduzida do latim ecclesia, tá? Ou eclésia, como diz as pessoas. Mas ela é traduzida por quê? Por uma reunião, uma assembleia de pessoas, ou um ajuntamento de pessoas, tá? Só que ela tem, cara, um nome que é em hebraico chamado kahal, e eu gosto pra caramba. Chama assim: multidão humana reunida. Então a igreja, ela é quando nós nos reunimos, quando nós decidimos sobre algo, quando nós temos o objetivo de algo. Por quê? E deixa eu colocar um parênteses aqui. Por que é tão importante, cara, a gente entender este processo? Porque as pessoas, cara, aquilo que o Rodrigo estava falando ontem, a gente acha que 2 horas semanais fazem a gente ir para o céu.
Você já imaginou que se o Vini aparecesse 2 horas na sua casa, todas as semanas, você chamaria ele de filho? Nasceu agora! Ó mãe, nasci agora, mas só vou aparecer 2 horas por dia, 2 horas por semana. Quem ele é? Conhecido. Filho, você tem contato, relacionamento. Filho, você tem um aconchego, uma proximidade. Você vai falar assim, mas não nasceu de mim. Nasceu. Mas cara, é o relacionamento que faz todo o processo, que faz toda a diferença com Deus. Tá? Aonde nasceu essa igreja? E é uma dos primeiros. Falando do Carral, a multidão humana reunida. Se você quiser anotar todos esses textos, Deuteronômio 10, 4, 23, 2, 3, 31, 30, Salmo 22, 23. Tá, eu vou passar aqui, depois eu vou passar isso para vocês. E eu vou deixar só essa tela aqui. E essa pergunta é assim: aonde a igreja nasceu? Pessoal, a igreja nasceu no plano inicial de Deus. Lá em Gênesis, quando ele fez o homem, ele decidiu fazer uma humanidade, ele não decidiu fazer um corpo seleto, ele não desejou partir o povo no meio, ele desejou fazer com que todos fossem um, todos fossem esse relacionamento de pai e filho. Ele sempre quis ter isso. E aí o que acontece? Vamos fazer uma recapitulação aqui, vamos lá. Adão e Eva pecam, caem e tal, Caim mata Abel e tal. O plano de Deus é perfeito. Olha, eu desejo com que vocês habitem a terra e que vocês façam o quê? Qual era a ordem de Deus para Adão e Eva? Adão macho e Adão fêmea. Popular, né? Procriar. Exatamente. Vai, cara. Vão nascer pessoas de vocês que vão ter as mesmas características suas. E o que eu coloquei dentro de vocês, cara? Eu coloquei o meu espírito, é o rual, é o sopro de Deus. Então quando eles geraram filhos, o que o filho nasceu? O filho nasceu com o rual, o sopro de Deus. O plano de Deus sempre é perfeito. Mas aí o homem peca, o homem cai, Caim mata Abel, aí vem toda uma descendência, até chegar em Noé. O que acontece em Noé? A palavra fala o seguinte, que antes de Noé os homens eram maus, não existia lei, não existia pudor, não existia aquele negócio assim, matei, olha mãe, matei o meu irmão, ai parabéns, bonito. Não existia certo ou errado, não existia diferença. Então os homens eram maus, por quê? Porque o salário do pecado é a morte, ela é a impureza da carne, a nossa carne, a natureza da carne, cara, ela é errada. E aí Deus fala assim, olha, Noé, construa uma arca, coloque a sua família lá dentro, que eu vou acabar com essa humanidade. A partir de Noé há uma nova aliança. E aí o que acontece? Acontece que a partir dali, Deus ele não pode fazer novamente o homem. Ele não pode, não, eu vou fazer o seguinte, para todo mundo, eu vou fazer o homem do barro. Não, ele já tinha feito. Então o que ele vai ter que construir? Ele vai ter que construir relacionamento novamente com o homem. E o homem ter novamente relacionamento com Deus. A partir de Noé, o que acontece? Ele vai pegar um grupo seleto. Ele vai se eletizar, ele vai tirar ali um grupo. Ele traz quem? Abraão. O que ele viu em Abraão? Que é a essência do relacionamento com Deus. A palavra fala assim, que ele viu em Abraão um coração. Sabe? É isso que nós precisamos ter, um coração. Veja, pessoal, aqui já é criado o quê? Um povo. Qual é a promessa de Deus para Abraão? Eis farei de ti uma grande nação. O que é uma nação? O que é um povo? Um ajuntamento de pessoas. Ela não é chamada de igreja, tá? Mas ali nasce o que? Nasce o povo judeu. Beleza, galera? Então vamos lá, vamos partir, vamos caminhar. Deixa eu só aumentar aqui a visibilidade do meu celular aqui.
Vocês estão felizes hoje? Amém. Legal. A frase que vai ficar desse problema aí, desse processo, é o seguinte: não tinham nomenclaturas de igreja, e sim eram chamados como povo de Deus, tá? Aqui a gente vai entrar neste processo, a igreja do Antigo Testamento e a igreja do Novo Testamento. Rafa, se lá eles não tinham nome de igreja, por que é chamado de igreja? Porque eram o povo de Deus. Nós, igreja, somos o povo de Deus. E lá naquela época, o que eles faziam? Deus, ele fez um modo do homem se relacionar com ele. Já que o homem já não mais poderia ver a Deus face a face, o que ele fez? Ele falou assim: eu vou colocar para que haja uma maneira de remissão dos seus pecados. Então, você vai pegar um cordeirinho, vai passar o fio da espada aqui, o sangue desse cordeirinho, ele precisa ser puro. Lá em Levíticos você vai ver isso. Ele precisa ser puro, ele não pode ter manchas, o sangue dele vai ser usado para isso. Tudo é literalmente utilizado para remissão dos pecados. E o que produz? A palavra fala que aquele sangue, quando ele é colocado lá no incensário, ele produz uma fumaça, um cheiro agradável a Deus. Então todo esse processo, galera, ele era um processo da igreja daquela época. Começou em Abraão, Isaac, Jacó, toda a família. E aí o que Deus faz? Lembra lá em José? O que aconteceu em José? José virou governador do Egito, certo? E aí, quem era a família de Abraão? Jacó, seu filho, certo? Abraão, Isaac, Jacó, seu filho. José é filho de Jacó, vai como governador do Egito. E aí, uma das provas do faraó fala assim: traga sua família que eu vou dar uma cidade para eles. Então o que Deus faz? Deus esconde aquele povo, aquela família. Sabe, de 12 pessoas se tornaram milhões de pessoas. Se tornaram um povo forte. E aí Deus fala assim: agora eu quero que vocês vão para a sua casa, para a sua terra. E aí Deus dá regras, leis, maneira de convivência. Deus traz alguém para conduzir o povo. Olha que legal. Não parece com a gente? Olha, Deus traz alguém, mas Moisés quem é? Moisés é gente como a gente. É gente que tem dor, gente que tem problema, gente que tem um monte de coisa. Olha, eu não estou ligando a questão de cobertura espiritual, eu só estou trazendo uma lógica aqui. O povo sai, era para ficar 3 meses no Egito, fica 40 anos no Egito, não aprende a lição. Quem entra na terra prometida são seus filhos e não é verdadeiramente o povo que saiu do Egito. E aí eles chegam na terra que mana leite e mel. Ponto. Ali existe agora a nação de Deus, a nação de Israel. Beleza? Eu falei alguma coisa? Então, o que acontece? A partir dali, é um povo que vai ter a sua cultura. E eu queria que você gravasse isso. Cultura. Tá? Quem trouxe a cultura? O que é o judeu? O judeu é uma cultura que Deus forjou nele. Mas tem problema que é o quê? Que é a carne do homem. Então a gente, por exemplo, Deus fala assim: olha, você vai ter que ter o seu sabá, o seu descanso. Então o que ele fazia? Ele descansava no sábado. Aí um dia ele falou assim: quer saber, eu não vou descansar em sábado não. Só que era lei. Deus tinha mandado, tinha ordenado, não para benefício de Deus, mas para benefício do próprio homem. O que acontece? Ficam há mais de 400 anos sem tirar férias, sem tirar o sábado. Se tornam cativos da Babilônia. Então o que Deus está fazendo é para que o homem o encontre. Amém? Amém. Eu estou fazendo essa bagunça, mas não tem como fazer essa bagunça. Tá?
desde Davi até o último rei de Israel, todos os descendentes foram herdeiros de Davi. E o último descendente e o último rei de Davi, o último rei de Israel será Jesus, que é descendente de Davi. Jesus inicia agora a igreja, não mais por uma lei, mas agora pela graça. Você não tem que fazer, você ama fazer. Vão me perguntar daquilo que eu estou falando assim: Rafa, mas dízimo não é lei? Dízimo é lei, mas você prefere pagar, ou você prefere dar? Dar é com amor, pagar é obrigação. Você prefere tem que vir à igreja, ou você prefere eu amo vir da igreja? Você está vendo como Jesus ele começa a trazer coisas? Ele diz assim: Jesus veio para acabar a lei. Não, Jesus não veio para acabar a lei, ele veio para cumprir. Cumprir de uma forma o quê? De uma forma legalista? Não, de uma forma ideal. Eu amo vir à igreja, eu amo dar o dízimo, eu amo servir ao Senhor, eu amo evangelizar, eu amo fazer aquilo que Cristo me comissionou. Por isso ele diz aos discípulos assim, agora vão, ide por todo mundo e pregai o evangelho, sejam vocês a igreja. Em Lucas capítulo 10 ele diz o seguinte: olha, vão de 2 em 2, para que quando um cair o outro levante. Jesus não está vendo indivíduos, Jesus está vendo o que? Um corpo. Esta é a igreja, é o plano inicial de Deus e vai ser o plano onde Cristo virá nos buscar. Amém? Amém. Beleza? Bom, vamos lá. Agora começa aqui todo um processo difícil. O escritor do livro de Hebreus fala em detalhes sobre isso. Ele enfatiza que os santos dos antigos testamentos depositaram sua fé no Messias. Olha que legal isso daqui que eu vou ler. Tá? Tá ali? Olha, ó. No primeiro ponto ali, ó. Não dá. Então eu vou ler. O escritor do livro de Hebreus fala em detalhes sobre isso. Ele enfatiza que os santos do Antigo Testamento depositaram sua fé no Messias que haveria de vir. Tá? Enquanto os redimidos do Novo Testamento somos nós. Tá? Depositaram a sua fé no Messias que já veio. Entendeu? O eterno sumo sacerdote, está lá em Hebreus capítulo 1, versículo 12, se você quiser anotar. Tudo isso vai na apostilinha, cara, eu vou mandar para vocês no e-mail, tá? O ponto 2 da igreja do Novo Testamento é o fundamento da igreja. A igreja teve seu fundamento em Cristo Jesus. Ele é o fundamento, a cabeça e o dono da igreja. Então o que a gente havia falado sobre o Evangelho? O que é o Evangelho? O Evangelho, cara, é o caminho. Jesus é o caminho por onde você tem a certeza de que aquilo ali não vai esmorecer. Amém? Amém. Terceiro ponto, características da igreja. As principais características da igreja são santidade, unidade e quantidade. Puxa, aqui eu queria falar. Galera, a primeira coisa aqui, ó, santidade. Sem santidade ninguém verá a Deus. Sabe o que nós vamos entender por santidade? Quando Jacó vem, quando José separa a sua família, entendeu? Quando o faraó separa a família de Jacó, a família de José, numa cidadezinha, o que Deus estava fazendo? Estava separando ele da cultura do Egito. Era um cara que ia passar fome, que estava faltando um monte de coisa. Aí ele chega num país onde tem água, onde tem comida. Cara, você está passando fome. Aí, vamos colocar aqui. Qualquer coisa que eu vou falar aqui vai... Você corintiano, está passando fome. Entendeu? E aí, aí um Bragantino chega e falou assim: cara, chega aí na minha casa, vem comer. Só que chegando lá, cara, ele tem que, para entrar na casa dele, ele precisa colocar a camiseta do Bragantino, ele precisa cantar o hino do Bragantino,
ele precisa sentar na mesa que tem os paninhos do Bragantino, ele precisa assistir o jogo do Bragantino. Agora eu pergunto uma coisa para você, Gu. Você como corintiano, você vai fazer isso ou vai falar assim, não, meu time. Você está passando fome, velho. Vai ou não vai? Exatamente. Já imaginou se o faraó dissesse assim, olha, vem para cá, vem para o Egito. Só que aqui no Egito a gente cultua 1000 deuses. Aqui as suas mulheres serão minhas mulheres, aqui os homens serão os homens, aqui vocês vão trabalhar. O que será que ia acontecer? Eles iam pegar a cultura do Egito. Então o que Deus fez? Separou. Sem santidade ninguém verá Deus. Unidade, mano, unidade. Unidade não é união. O que é união? Além do açúcar. Sabe, o Rodrigo falou assim, união. Aí o Rodrigo falou, mano, ia falar uma piadinha do açúcar. Cara, nós nos unimos para fazer esses painéis aqui, ó. Certo? Alguns quiseram cinza, alguns quiseram preto, por isso que eles fizeram cinza e preto. Brincadeira. O que é união? União é todos se reunirem para fazer, para terem um objetivo, para andar baseado nesse negócio. O que é unidade? Independente de onde a gente está, nós estamos caminhando para o mesmo objetivo. Eu estou lá em Atibaia, o Gu está aqui em Mongaguá, a gente está fazendo a mesma música, a gente está lutando pelo mesmo processo, é fazendo as coisas acontecerem. Entenderam o que é unidade, o que é união? Amém? Quando Jesus diz aqui, ó, em João capítulo 17, aqui, ó, ele diz assim, Pai, que eles sejam um, como eu sou contigo. E aí ele deixa uma coisa muito legal, para que o mundo veja que eu vim à terra, eles precisam ser um. Então, quando a gente fala de evangelização, a pessoa diz assim, mas tem que evangelizar mesmo? Evangelismo não é só para o evangelista, não, é para todos. Mas as pessoas só vão acreditar quando nós formos um. Beleza? E agora, quantidade. Quantas vezes você ouviu alguém dizer assim, não, cara, se tiverem dois ou três, manja, reunião quando não vem ninguém, aí ele fala assim, quando tiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. Mano, verdade. Verdade, Deus estará com 2 ou 3 reunidos. Só que vamos dar uma lidinha lá, Atos capítulo 2, versículo 47. Atos capítulo 2, versículo 47. É um dos textos mais tops, cara, para falar sobre unidade, para falar sobre o início da igreja, tá? Diz assim: louvando a Deus por tudo e sendo estimado por todo o povo, e assim cada dia o Senhor ajuntava a comunidade e as pessoas que iam sendo salvas. Manja, então tipo assim, apóstolo pregando, então não sei o que lá, não sei o que lá. Quem acrescenta a pessoa no meio da igreja? Deus. Quem trata a pessoa, quem ajuda a pessoa, quem faz da pessoa, cara, alguém da igreja, somos nós. Vamos colocar um texto aqui. Quem lembra da historinha de um cara que estava há mais de 4 dias morto? Como chama ele? Boa. Lázaro está 4 dias morto. Jesus chega, a irmã, a Marta fala assim, você já deveria ter vindo, e papapá. Maria chorando, a galera, Jesus chora, né? E aí o que acontece? Acontece que Jesus fala assim, role a pedra. E aí grita, Lázaro, vem para fora. Beleza? Como é que Lázaro saiu? Beleza. E aí Jesus dá uma ordem, diz: desatai-o. Então, quem está desatando os nós da pessoa que é acrescentada na comunidade? A igreja.
Tem um monte de gente chegando com um monte de problema na igreja. Tem gente que tem problema com droga, tem gente com problema com bebida, tem gente com problema com homem, com mulher, tem gente com problema com trabalho, tem gente com problema com um monte de coisa. Quem vai desatar esses nós? Nós que vamos desatar esses nós, esse serviço é nosso. Amém? Glória a Deus. Então, quando a gente fala de quantidade, é Deus que traz até a gente, mas somos nós que fazemos todo esse processo de trazer a pessoa para o meio do povo. Amém? Amém. Vamos lá. Aqui vou começar há umas perguntas e respostas. Eu queria, você que está com o caderno, eu queria que você anotasse. E eu queria que, assim, a gente vai dar alguns minutinhos, tá? Eu queria que você respondesse essa pergunta aí no seu caderno, tá? Quais são as funções da igreja? Qual é a função da igreja? Você que não tem caderno, escreve no celular, fica à vontade. Avons. Não vai ser para nota. Não. Você que está em casa, qual é a função da igreja? É rapidinho, poucas palavras. Qual é a função da igreja? Amém? Podemos mandar bala? Peraí que era rapidinho. Olha que legal essa resposta. A igreja é um instrumento por meio do qual a multiforme sabedoria de Deus será conhecida de principados e potestades. A igreja vive e revela a vontade de Deus ao mundo. Ela tem a vida de Cristo e tem a função de compartilhá-la. Tá? Está lá em Efésios capítulo 3, versículo 10. Vamos dar uma lidinha. E aí eu vou explicar um pouquinho sobre isso. Efésios capítulo 3, versículo 10 diz assim: a intenção dessa graça era que agora, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos principados e autoridades nas regiões celestiais, conforme o eterno propósito de Deus realizado em Cristo Jesus, nosso Senhor, por intermédio de quem temos livre acesso a Deus em plena confiança pela fé na sua pessoa. Deixa eu explicar. Vamos lá. Quantas igrejas existem em Mongaguá? Igrejas evangélicas? Vamos colocar umas 200? 200. Será que tem muitas iguais? Não. Eu acho que a visão pode ser parecida, mas iguais não. Não igual. Não, eu acho que não. Eu acho que não. Certo? Por quê? Porque Deus deu características especiais para cada um, certo? Você vai falar assim, não, mano, tem uma Peniel aqui, tem uma Peniel lá e tem uma Peniel lá. Quando você vai no pastor, você vê que o Peniel daqui trata de família, o Peniel de lá trata de famílias de filhos e o Peniel de lá trata de famílias de filhos adotados. Aí você fala, caramba, mano. É igual, eu vou contar uma história. O Reina do Bola de Neve. A Bola de Neve, cara, é uma igreja evangelística, tá? Então, qual é a visão deles? Implantar igreja no mundo inteiro. Então, quando você entra no site boladeneve.com, vai ter um mapa e vai ter uma contagem assim de quantas igrejas eles abriram, quantos países eles estão, quantos membros eles estão, quantas pessoas aceitaram Jesus, batizadas. É assim, é top. Eu gosto muito da visão Bola de Neve. E aí o que acontece? Um dia o Rino foi convidado para pregar na Bahia. E aí ele chegando no meio da igreja na Bahia, provavelmente eu já tenha... Deixa eu explicar para o Rodrigo. Provavelmente eu já tenha contado essa história aqui, eu vou contar de novo. E aí ele chegou no meio lá de uma igrejinha na Bahia, estava lá escrito assim: Igreja Evangélica Assembleia de Deus Bola de Neve. Totalmente sem característica alguma Bola de Neve. E aí ele falou que ele entrou, ele pregou e tal, e que o povo, cara, não falava um A. Falou assim, o que está acontecendo, né?
O pastor falou assim, se não tem reteté aqui, cara, não acaba o culto. Você vai falar assim, cara, totalmente da característica de que é a bola de neve em São Paulo. Deus deu uma identidade a cada um. E aonde ela está implantada, é a visão que ela precisa ser. O que é a igreja? A igreja, cara, é aquilo que o mundo precisa conhecer. É a lacuna que está faltando entre Deus e os homens. A igreja é. Ela é a multiforme sabedoria. Como é a multiforme sabedoria aqui? A gente serve, a gente tem trabalho com criança, com orfanato, a gente tem trabalho com drogado, a gente tem trabalho... Ah, Rafa, a gente não consegue ter trabalho com um monte de gente, mas o que a gente consegue, a gente vai fazer. Amém? Glória a Deus. Vamos lá. Próxima pergunta. Onde está a igreja? Vou beber uma água. Onde está a igreja? E depois você vai batendo as respostas, tá, galera? Aí, ó, bora lá. A resposta está aqui. Com base na ordem de Jesus para pregarmos o Evangelho e fazermos discípulos de todas as nações, e conforme a palavra profética de Apocalipse, que nos revela glorificados vindos de todas as nações, tribos, povos e línguas, entendemos que a igreja está em toda parte do mundo, até nos lugares mais remotos e hostis, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, em nome do Senhor Jesus, ali estará a sua igreja. Você está vendo como esse versículo ele muda de contexto quando nós falamos sobre igreja? A gente diz assim, cara, quando tiverem 2 ou 3 reunidos, ali o Senhor está. A gente acha que Deus está quando a gente se reúne de 2 em 2. Não deixa de ser. Mas quando a gente para pensar lá na Indonésia, no Cafundó de Judas, cara, lá onde o missionário Alan, cara, tá, e aí você fala assim, aonde tiverem 2 ou 3 reunidos ali, o Senhor também está. Amém? Amém. Bora? Amém. Onde está a força da igreja? Aqui, mano, pesado, hein? Aqui é aquele negócio assim, ó. Não, a igreja ela vai quebrar os portões do inferno. Mas aí acontece a pandemia, a gente, mano, o Rodrigão falou ontem, mano. Vou trazer o Rodrigão para pregar. Ontem ele perguntou para mim no carro, velho. Foi ou não foi, Gu? Foi. Foi, Gui? Ela falou assim, mano, quando vier o arrebatamento aí, os caras não tem nem a moral de ficar, vai se esconder. Onde está a força da igreja? Vamos lá. A força da igreja está em sua dependência de Deus e comunhão com Ele. Essa dependência é o fruto de fé e resulta em obediência ao Senhor. Efésios ele traz um texto que ele diz assim, que é dele, por ele e para ele são todas as coisas. Amém? Quando a gente lê 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18, a palavra fala, que foi o texto que ontem nós usamos, a palavra fala que Deus usa aquele que não é para confundir aquele que é. Deus pega aquele que não tem tanta sabedoria para confundir o cara que é sábio. Lembra que ele falava dos gregos e romanos? Então a gente tem um entendimento que virou jargão na internet, entendeu? Deus não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos, virou jargão. É uma frase bonita, né, mano? Tipo de lona de caminhão. Mas é fato isso. O que ele está falando? Ele está falando em Efésios aqui, ó. Porque Ele traz a capacitação dentro de nós. Ele implanta algo no nosso coração. Ele traz a chama que aquece o nosso coração. E aí, como é que continua? Por Ele. Olha, cara, por Ele. Nós andamos por Ele. Nós
proclamamos o Evangelho para Ele, é para a glória de Deus, dele, por Ele e para Ele. Aquilo que nós fazemos resulta em oferta agradável ao Senhor. Volta. O que a palavra diz lá em Eclesiastes? Ela diz assim: a chuva ela cai, mas ela retorna novamente aos céus. Esse ciclo ele é encarado toda a natureza. O fruto se desprende da árvore. Para o quê? Para chegar na terra novamente e produzir uma nova árvore. Então tudo que na natureza, cara, ele tem esse ciclo, onde Deus dá, onde é por Deus, onde volta para Deus novamente como oferta agradável. Amém? Isso daí, cara, é a força da igreja. É a comunhão com o Pai, é onde nós andamos por Ele. Vamos lá, caminhando. Ixi, isso daí, mano. Eu vou comentar sobre essa pergunta antes, depois que você acabar de escrever aí. Quantas vezes você chegou e ouviu assim: a igreja está prostituída? Já ouviu? A igreja está prostituída, cara. Sabe, a igreja está abandonada, ela é como uma noiva suja. Tem até a música do Gabriel Guedes, né? Lembra? E o vestido feito de papel. Entendeu? Aí, veja, a igreja somos nós, pessoal. A igreja somos nós, como nós estamos. A realidade da igreja hoje é que ela está prosseguindo para o alvo. A pessoa ela deixa de ser a igreja, mas a igreja continua sendo noiva, adornada, limpa, purificada, ela continua sendo. Tem gente que está chegando hoje na igreja e vai ser noiva, entendeu? Mas quantas vezes você chegou em casa, cara, que você tinha acabado, quantas vezes você saiu do banheiro, acabei de tomar banho, aí você vai pendurar a toalha do lado de fora e acaba sujando o pé. O pé está sujo, mas seu corpo inteiro está limpo. A igreja está prosseguindo para o alvo que é Jesus. Tem gente chegando agora que precisa ser limpo. E precisa de um cuidado para ser limpo, amém? Amém. Opa! Realidade da igreja. Eita Jesus, vamos lá, é agora. A igreja é a família de Deus. Amém. Meu Deus do céu. Misericórdia. Tá quase sendo empatado, né? A igreja é a família de Deus, tá? A igreja é o templo do Espírito Santo. A igreja é o Israel de Deus. Este daqui, galera, este daqui é uma coisa complicada teologicamente, tá? Porque Deus trata promessas para Israel e para a igreja de forma diferente. Existem coisas para a igreja, existem coisas para Israel, tá? Mas o que é a igreja? É a menina dos olhos de Deus. É isso que está referenciando aqui. A igreja é a geração eleita, é o sacerdócio real, é a nação santa, é o povo exclusivo de Deus, tá? A igreja é o corpo de Cristo, é a noiva do Cordeiro. A igreja pertencente a Deus foi comprada pelo sangue de Cristo. A igreja é gloriosa, irrepreensível, sem mácula, sem ruga, vestida de justiça pelos méritos de Cristo. A igreja revela a multiforme sabedoria de Deus. A igreja é perseguida pelos ímpios, mas guardada por Deus. Vou passar isso daí para vocês. Amém? Então, por que isso daqui? Porque quando a gente olha isso daqui, irmãos, é o nosso foco, é o nosso alvo. Manja, antigamente, hoje não sei como é que tá, mas antigamente você chegava nas academias, academia de musculação, tinha um pôster do Sylvester Stallone aqui, tinha um pôster do Schwarzenegger ali, entendeu? Porque era o que? Era a meta, era o foco. Eu vou até ficar assim. Irmãos, essa daqui é a meta da gente, é o foco, é o alvo. Nós precisamos disso. Amém? Amém. Glória a Deus. E aqui, aqui é pesado, hein? E agora? Qual o futuro da igreja? Olha, quer? Qual o futuro da igreja, galera? Todo mundo sabe, mas todo mundo espera. A palavra de Deus revela um maravilhoso futuro para a igreja. Sofrerá perseguições. Entendeu?
e ore por causa do nome de Jesus. Resplandecerá a sua glória para testemunho em nome do... para testemunho em nome do mundo. Está errado isso aí. Se encontrará com Jesus nas nuvens, perante os olhos de todas as nações. Uau! Então você precisa saber, galera, que você é igreja, amém? Eu posso ser... como é que eu vou explicar assim? Vamos lá. Você é de uma empresa, você vai ter 10 funcionários, aí a empresa vai mudar. A empresa vai mudar. Aí o patrão fala assim: pessoal, amanhã todo mundo aqui para fazer a mudança. E você é do ramo de telefonia. Aí você chega e fala assim: mano, amanhã eu não vou, porque amanhã é feriado, cara, eu não vou vir para a empresa. O que o senhor Jair vai falar? Ele vai falar assim: parabéns, você entendeu a sua função na empresa, né? Parabéns, você entendeu que você não precisava vir porque você é da telefonia. É assim que ele vai falar? Não. Foi unânime, né? Ele vai falar o quê? Cara, pega as tuas coisas e vai embora. Você não entendeu qual é a missão da empresa. Porque dentro da empresa você tem os seus benefícios e você tem os seus deveres. Dentro do reino de Deus, dentro da igreja, você tem os seus benefícios. Eu vou encontrar com Jesus. Jesus me ama, estou indo para o céu, vou encontrar com Ele nas regiões celestiais. Aí ele fala assim: como igreja, você vai ser perseguida, morta, você vai ser açoitada, olha, você vai tomar um pau, velho. Aqui ó, a gente vai se assentar onde? O que a Bíblia diz sobre a igreja? Vai se assentar nas regiões celestiais. A palavra fala que vai ter uma grande mesa, um grande banquete, a ceia do Senhor, né? Jesus fez com os discípulos e nós vamos fazer no céu. Olha que maravilha! Já imaginou o tamanho dessa mesa, cara? Mano, você sentar lá e Jesus está lá na ponta. Olha que beleza, maravilha, né, mano? Porém, cara, ele está dizendo assim: olha, mas ide pregar o evangelho, toda criatura. E essa aqui é a última, tá? Cara, a gente vai estar com Jesus, lá não haverá mais dores, lá não haverá mais, vai, me ajuda? Choro, ranger de dentes, lamentação, não vai ter mais boleto, não vai ter maior conta, Vai ter uma escola. Não sei, mano. Porque 5 ministérios são de mestre, ensinar, então. E aí vai ter um monte de coisa, certo? Mas, cara, em contrapartida, Jesus está nos dizendo assim: ó, ame o seu irmão como você ama a si mesmo. Pesado, velho, é difícil. Temos os benefícios, mas também temos os deveres em todo o tempo. Amém? Bora lá, continuar? Aqui, cara, principalmente para todos que estão aqui. Na hora que a gente começa a falar sobre a luta da igreja, a gente acha que a luta da igreja, cara, ela começa com principados e potestades, demônios, contra os bêbados que têm vindo ao culto, entendeu? Contra os cachaceiros, cara, que fica gritando na porta e cantando: entra na minha cama. A gente acha que a nossa luta é contra eles, tá? Esse daqui, cara, é tudo aquilo que ele colocou lá em Apocalipse para as igrejas. O primeiro aqui, Apocalipse 2:4, o abandono do primeiro amor, perigo na timidez e covardia. Galera, ousadia, gente do Senhor, seja ousado. Vai, ninguém tinha capacidade de ir, cara, na palavra. Josué não tinha capacidade, cara, de derrubar os muros. Moisés não tinha capacidade de abrir o mar. Davi não tinha capacidade, cara, de derrubar gigante. Ninguém teve capacidade de fazer. Eles fizeram por causa de Deus. Deus implantou isso neles. Então, cara, não seja tímido, não seja covarde. Pega Josué capítulo 1, para de ser jargão no Facebook e começa a viver isso. Ser forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Amém? Perigo nas heresias dissimuladas. Galera, palavras de Rodrigo, tá?
não são minhas não, palavras de Rodrigo. Ele falou assim, ontem, ele disse assim: galera, esse pessoal, por causa da pandemia, muitos não voltarão para a igreja, porque está muito confortável estar dentro de casa. Não foi, Rodrigão? Está muito confortável dentro de casa. E você sabe o que está acontecendo? Está acontecendo o seguinte, posso abrir um parênteses nesse exemplo, tá? Efésios capítulo 4 diz que Deus separou os 5 ministérios, correto? Vocês lembram os 5 ministérios? Vamos lá, vou recapitular. E ele tem um teatrinho, tá? Bonitinho. Esse aqui é o mestre. Esse aqui é o mestre. Por quê? Porque ele entra nos menorzinhos lugares. Esse aqui é o pastor, cuida de você, tem aliança com você, tá? Esse aqui é o evangelista, ele chega mais longe que todo mundo. Esse aqui é o profeta, ele denuncia o pecado, mas ele ama o pecador. Gostou do... Esse aqui é o apóstolo, por quê, cara? Porque sem o apostólico, cara, a igreja não tem força. O apostólico, cara, é aquele que implanta igrejas, é aquele que vai, olha a situação, é aquele que detém, cara, os ministérios na sua mão. Amém? Beleza. E aí o que acontece? Puxa, e agora? Perdi o fio da meada. Não entendi. Vou abrir um parênteses, então. Cinco ministérios. Boa, valeu, obrigado. E aí o que acontece? Acontece o seguinte: Gu tá na minha igreja. E aí eu chego, cara, e falo assim, mano, o Gu tá pregando, cara, tá pregando aqui. Mas, mano, cara, ele é palavra de pastor, mano. Eu sou apóstolo, velho. E aí eu falo assim, mano, vamos fazer o seguinte. O Gu tem igreja chamada Atos 2. Igreja Atos 2. Aí eu vou lá, mano, e falo assim, tá, mano, Igreja Atos 2, Pastor Gustavo. Eu falo, cara, muito fraquinha a palavra. Eu faço o quê? Ao invés de ajudá-lo a chegar no alvo, eu vou lá e abro a minha igreja, chamada Atos 3 Revival. E é o que hoje está acontecendo. Hoje você tem mestres, ao invés de ensinando a palavra na igreja, ele está abrindo uma igreja. Você tem profetas, ao invés de denunciar o pecado da igreja, o que ela está fazendo? Ele está abrindo uma igreja. Você tem apóstolos, ao invés de ajudar a implantar igrejas em outras cidades, eles estão utilizando, cara, do poder hierárquico deles para vir e fazer congresso. Então a gente está totalmente desvirtuado ali daquilo que é 5 ministérios. Então eu vou passar o meu sonho do que são 5 ministérios, tá bom? Esse aqui é o meu sonho, eu passei isso na quinta-feira com meu pai. Numa mesa, uma bela bonita mesa, uma pizza de mussarela ou 2 queijos ali no meio, tá? O evangelista fala assim, pô, legal, pessoal, da hora, temos que evangelizar, porque evangelista é meio, mano, sagaz. Temos que evangelizar. O pastor falou assim, olha, a cidade de Itanhaém não tem uma comunidade de Shalom Benjamin, cara. O que vocês acham? Aí o apóstolo fala assim, mano, eu podia ir pra lá ver. Aí o apóstolo vai lá ver. Ele pega o celular e fala assim, achei um ponto legal aqui, uma galera legal, começamos a trocar ideia, fui na praça, preguei o evangelho, uma família aceitou a Jesus. E aí? Bom, agora chama o mestre. Por quê? Porque o mestre vai ensiná-los a trabalhar. Mestre, prepara já um pastor da nossa equipe. Por quê? Porque o pastor vai pastorear o rebanho. E o evangelista? Eu quero almas, bora pra praça, bora, mano, fazer arrumar todo mundo aí, show, vamos lá, galera, vamos fazer, mano, vamos levar a cesta básica nas casas, vamos cuidar dos drogados, dos homens de rua, cara, vamos dar alimento, não sei o que lá. E o profeta, galera, Deus falou pra mim em oração, cara, em tantos dias de monte, cara, olha, é o seguinte, a nossa estratégia é orar pelo prefeito. Sabe o que é isso? 5 ministérios trabalhando junto. E ao invés de cada um puxando a corda para um lado. Esse é o meu sonho, galera. Não sei se é o seu também.
Mas depois leia Efésios capítulo 4 e aí você vai entender o que é. Amém? Vamos continuar? Pô, vou fechar os parênteses, senão fica aberto aí, fica um pouco complicado. Nossa luta como igreja, já falei? Não, essa é a nossa missão, desculpa, eu errei aqui. A nossa missão significa incumbência, o propósito ou o encargo que alguém deve executar a pedido ou por ordem de outros, né? Assim, com base em 1 João capítulo 4, versículo 8, podemos dizer que a missão da igreja consiste em 3 aspectos básicos: amar a Deus acima de todas as coisas, amar os irmãos da mesma fé e amar aos perdidos. Tá? Deixa eu colocar uma coisa que eu coloquei na semana passada. Tá? Evangelho é uma boa notícia e não um belo conselho. O cara chega chapado aqui. Bom, primeiro que a gente chapado, cara, ninguém ouve alguma coisa. Mas a pessoa que está chegando aqui e está dizendo assim: meu Deus do céu, cara, meu filho precisa sair das drogas. Qual a mensagem que eu vou falar para ela? Hoje, Jesus te ama. Arrepende seus pecados e vem para Jesus. Mas e o meu filho? Entrega a sua vida ao Senhor. Confia nele, mas ele fará. Mas e o meu filho? Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Aceita ele e Deus vai fazer algo com você. Hoje, a pessoa entra: meu filho está nas drogas. Vem, pega um envelope. Jesus vai libertar seus filhos das drogas. Passa no corredor de sal. Sempre é um bom conselho a respeito de algo. Ah, seu filho é o Joãozinho, mano. Ó, se fosse o Pedrinho, ele tem jeito, mas o Joãozinho tem jeito. Mas não, vai pro inferno, velho. O Evangelho é uma boa notícia, não um bom conselho, amém? Amar a Deus, amar os irmãos da mesma fé, amar os perdidos. Nossa, hoje eu ferrei nesse PowerPoint, hein? Temos 3 aspectos para sermos o corpo de Cristo. E aqui eu queria... Estou quase finalizando, tá, galera? Para a gente ir pro grupo pagar aquela pizza... Aquela pista. Fim. Colossenses capítulo 1, versículo 27. Aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória desse mistério entre os gentios, que é Cristo em vós. É a esperança da glória. Cristo em vós é a esperança da glória para você, mas Cristo em vós é a esperança da glória para alguém que precisa escutar do verdadeiro Evangelho. Amém? Amém. Galera, aqui eu vou finalizar. Pronto, vou finalizar. E eu vou falar sobre... Beleza? Eu vou falar sobre um pouquinho sobre a Shalom, tá? Um pouquinho. Tem mais algumas coisas que na próxima semana a gente vai entrar sobre discipulado. Isso é muito importante, tá? Mas eu vou contar um pouquinho sobre a questão de como a Shalom nasceu. Você escuta histórias assim: ah, a Shalom nasceu de pessoas que saíram de igrejas, a Shalom nasceu... Não. Shalom nasceu de um plano perfeito de Jesus. Nós somos resultado desse plano. Eu sou o resultado desse plano. Eu não tenho 20 anos de Shalom. Eu não sou do começo da Shalom. Eu estava em outra igreja quando a Shalom começou a existir. Mas a Shalom ela começou na igreja de uma mulher chamada Márcia. E o que estava acontecendo? Era um povo que estava se reunindo. E Deus precisava trazer um direcionamento. Nasceu a comunidade Shalom, dia 29 de julho de 1998. 99. A Shalom, ela existia não daquele dia para trás, mas ela existia como missão de dar aula e falar sobre cura interior, libertação. Sempre foi, cara, a nossa veia. Durante uma boa parte da minha vida, cara, eu passei por este momento, cura interior, libertação. É a restauração de vidas, é você
É você sair da caverna, mas você está atado com um monte de coisa. E precisa desatar. Foi quando o Senhor nos trouxe para um prédio, foi quando o Senhor colocou missão, colocou a visão, colocou os valores da Shalom. E hoje a Shalom ela tem 5 pontos da sua visão. A primeira é evangelização. Evangelização, irmãos, não é quando saímos com o folheto para a porta. A evangelização é quando nós damos o verdadeiro testemunho de quem é Cristo para nós. Amém? O segundo é discipulado. É o que? É andar junto. Andar junto, discipulado, andar junto. Terceiro, cura e libertação. Quebra de vínculo, tudo isso está certo, está lá, terceiro e quarto. E o quinto é a restauração, cara. Restauração de famílias. Tá? E aí tem o que? Tem todos os instrumentos como podemos fazer isso. Exemplo, tá? O louvor. Cara, o louvor é um ministério profético. Se você quer saber o que Deus vai fazer daqui para frente, comece a escutar o que o louvor tem falado. O louvor não é aquele que está olhando para a igreja. O louvor é aquele que está olhando para o trono. Tem gente que se converte no louvor, por quê? Porque denuncia o pecado, mas ama o pecador. Amém? Amém. Mas aí temos o que? Tem o pessoal da porta, a diaconia, o pessoal que cumprimenta. É o pastor que cumprimenta e fala assim: paz do Senhor, como é que você está? Como é que está sua mãe? Como é que está seu pai? Como é que está sua esposa? Como é que está seu esposo? Como é que está sua família? E o seu trabalho? Arrumou um emprego? O cara da porta, como ele é importante? É o pastor da porta. O apóstolo é aquele que une. Galera, tem festa, hein? Fogueira. Vamos fazer uma fogueira? Vamos fazer uma fogueira? Vamos. É o cara que reúne a igreja, fortalece a igreja. Congresso, conferência. Vamos lá. Tudo isso a Shalom, cara, ela começou a desenvolver. Vai falar assim: a Shalom tem 20 anos, só tem 2 igrejas. Irmãos, Deus tem um plano para cada um. Nós estamos nascendo. A cada ano Deus nos renova. Agora você precisa saber qual é o alvo da Shalom. O alvo da Shalom é a restauração de famílias. O alvo da Shalom é a restauração de filhos. O alvo da Shalom é buscar o perdido, tratar ele aqui dentro e enviar para o próximo passo. Já imaginou o próximo passo do Luquita? É ir para as nações? Já imaginou o próximo passo do Gu é tocar na Hilson? Já imaginou qual é o teu próximo passo? É aqui que o Senhor está te dando para a preparação desse próximo passo. A gente não sabe o dia de amanhã. Eclesiastes capítulo 4, que diz o seguinte, olha lá: o homem pode fazer planos, mas o propósito certo vem do Senhor. Então, o que Deus está trazendo? Agora é a Shalom. E Deus te colocou aqui para ser este corpo. Temos defeitos? Muitos defeitos. Diz o Brunão que um dia numa pregação ele falou assim que a igreja era um hospital. E aí chegou uma menina no final da reunião e disse assim: pastor, eu não acho que a igreja é um hospital. Ah, é? O que a igreja é então? A igreja é um exército. E todo exército tem uma enfermaria. Deus está te preparando, cara, para ir lá para fora. E é daqui que você está sendo forjado. Ah, eu tenho muitos problemas, eu não posso evangelizar. Irmãos, problemas sempre nós vamos ter. Mas Deus, Ele é impressionante, cara. Ele te usa mesmo assim. Ele te usa, cara, do nada. Do teu problema, de onde você acha que está morrendo, Deus te usa para pregar o Evangelho. Hoje, cara, a pergunta está no nosso coração: por que Deus colocou a Shalom aqui? Porque Mongaguá precisa de uma Shalom, da mesma forma que precisa de uma Peniel, da mesma forma que precisa de uma Renascer, de um Bola de Neve, de qualquer outra igreja aqui. Mas é pela palavra que nós vamos seguir, amém? Amém. Hoje, amém, por aqui? Pode, Kita, você desliga, Vini, você liga aí?